Olá, meninas! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Esse vídeo ele vai ser destinado às mamães que ensinam seus filhos em casa, seja o ensino bíblico, seja o ensino domiciliar, como eu faço. E eu quero poder compartilhar um pouquinho com vocês sobre as bênçãos que Deus tem feito na nossa casa. Muitas de vocês acompanham o meu trabalho com as crianças desde que a Bela tinha 2 aninhos, né? Na época que eu fazia o Memórias Preciosas e postava no blog. E eu quero poder compartilhar um pouquinho com vocês desse fim de ano letivo das crianças aqui e o começo do próximo ano, o que é que Deus tem feito na minha vida. Então, eu tenho me dedicado à educação das crianças na minha casa integralmente, desde que a Bela tinha 2 anos. Então, deixa eu pensar aqui qual foi o primeiro ano. Ela nasceu em 2003, 2014, 2015. Então, desde 2015, assim que ela completou 2 anos, eu comecei a ensinar a Bela em casa. E eu tenho tentado, né, trabalhar com ela e mostrar a palavra de Deus, né, através dos ensinos dela, escolher os materiais. Foi aí que eu cheguei no método de Charlotte Mason, que é o método que eu estou usando. E eu quero dar um testemunho para vocês desse ano letivo, vou deixar aqui gravado para as mães que têm interesse. O que foi esse ano letivo na minha vida? Esse ano letivo foi o primeiro ano letivo do ensino formal da Bela. Então, eu ensinei a Bela prezinho, alfabetização, mas esse ano ela fez a primeira série. Então, o método que eu escolhi, que é o método Charlotte Mason, ele tem alguma diferença de outros métodos de ensino, principalmente o ensino que eu estudei no Brasil. A começar, o método Charlotte Mason, ele tem muita leitura. Então, eu leio muito para os meus filhos. Eu acabo que lendo bastante o período escolar dela. Numa escola comum no Brasil, ela teria que... Respondo já, viu, Nidiane? Só um segundo, já pode escrever suas perguntas, depois eu dou uma lida e respondo. Pode deixar, tá bom? Ela, com o método de Charlotte, um exemplo, numa escola comum no Brasil, a criança ficaria, numa primeira série, ela teria mais ou menos uns 45 minutos de aula, umas 4 ou 5 aulas no dia, correto? No método de Charlotte em casa, são aulas curtas, então a Bela tem, em média, 10 minutos de aula, mas são várias disciplinas. Então, ela tem a escrita, a matemática e a leitura individual, ela lendo, né, alguma coisa para o nível dela por 10 a 15 minutos todos os dias. E as outras disciplinas, eu faço leitura dos livros para eles aprendem não apenas por livros texto, como perguntas de questionário, exposição de conteúdo, ela aprende com histórias. Então, ela aprende a história, geografia, né, que são estudos sociais, ciências. Vou dar um exemplo para vocês. Um dos livros que a gente está lendo agora, a gente está escutando o áudio, ele é sobre os insetos. Então, é a história de uma mãe que leva os seus filhos para um jardim. Nesse jardim ela encontra, aí cada capítulo é um inseto diferente. Aí tem lá um inseto que ela encontra, vamos dizer, uma libélula. Aí ela fala, olha, gente, esse é a libélula. Ela descreve a libélula como as fases da vida da libélula. Então, ela estuda biologia, né, no caso da ciência, de uma forma viva. Existe uma história ali por trás, existe toda uma circunstância naquilo que ela está estudando. E o método de Charlotte, ele traz muito isso, que é a questão dos livros vivos, né? Então, eu tenho escolhido esse para todas as... Isso, eu uso o Charlotte Mason para todas as disciplinas. A matemática dela, eu tenho uns livros que eu uso, que são livros texto, que ela escreve.
Mas eu tento o máximo que eu consigo, tudo que eu puder encaixar o método de Charlotte Mason eu encaixo. E esse ano letivo para mim foi muito difícil, porque foi o primeiro ano letivo que eu ensinei a Bela de forma formal, então eu me senti meio que pressionada nesse sentido, né? Foi o ano que o Thomas estava aprendendo as letras e os números. No método de Charlotte, ele só precisa aprender a escrever e reconhecer as letras e os números com 6 anos. Só que aqui em casa eu sempre ensinei eles de forma bem antecipada e aos poucos eu vou reensinando. Então ele aprendeu as letras e números esse ano, mas próximo ano ele vai aprender novamente as letras e números até que ele vai assimilando. E eu tenho livros vivos que eu leio para ele. A Bela vai fazer 8 anos agora em outubro. Aqui nos Estados Unidos, o ensino letivo começa em agosto e vai até junho do próximo ano. Foram 32 semanas de aula com eles, esse último ano letivo. E eu faço a programação do mesmo jeito de Charlotte Mason. São 12 semanas. Só que no meu caso, eu fiz uma semana, um semestre de 10 e 2 semestres de 11. O método também, ele não tem notas. Karina, como assim você não dá notas para a Bela? Não, eu não dou notas. Depois de ler um livro para a Bela, 2 ou 3 vezes na semana, ela dá uma narração do livro para mim, explicando como que ela entendeu aquele livro, o que que aquele livro significou para ela, coisas que ela lembra daquela história. Então, é como se a gente fosse colocar no português, é como se ela tivesse uma prova, vamos colocar assim, uma prova oral de tudo que ela tá pegando ali. Só um segundo, viu, gente? Peguei aqui uma coisa. Pronto. Ela tem uma narração oral de tudo que ela... uma narração oral de tudo que ela lê, né? De tudo que a gente lê junto. Então, para a idade dela, 2 ou 3 vezes na semana que a gente faz. Eu tô com algumas ideias para fazer para o próximo ano. Eu li 2 livros maravilhosos esse ano sobre educação no lar. Eu li o livro de Karen Andreola, que é Charlotte Mason Companion. Demorou 14 meses para eu ler aquele livro, desta grossura. E li o Educando Seus Filhos de Todo Coração, de Sally Clarkson. E eu tô colocando em prática algumas coisas que eu aprendi no livro. Então, a gente terminou o ano letivo semana passada. Esse ano foi um ano muito especial. A Belinha aprendeu somar e dividir contas de 2 dígitos. Ela aprendeu fração, ela aprendeu medidas, ela aprendeu relógio, coisas assim simples que ela tem como utilizar na vida dela, né? Como a Charlotte Mason ela ensina, você ensina para a criança coisas que vai ser útil para a vida dela naquele momento. Ela aprendeu a ler, ela leu muitos livros esse ano. A gente aprendeu sobre o nosso estado, a geografia do nosso estado, os lagos que tem aqui ao redor de Michigan. A gente aprendeu botânica, então aprendeu a questão da semente, como é que a semente cresce, nomes de diferentes plantas, tipos de árvores que tem no nosso quintal, que tem ao nosso redor. Então foi tudo assim, bem feito nesse quesito. Foram muitos livros lidos em família. E Karina, acho muito interessante essa questão do método de Charlotte, porque eu nunca me vi ensinando em um método que não requeriria nota. Porque eu, na escola, era muito apegada à nota. Eu sempre fui uma aluna que eu sempre queria tirar a melhor nota. Eu sempre fui muito aplicada. Oi, miga! E o método de Charlotte, ele não tem nada disso. Ele é sobre a criança aprender, é sobre a criança ter gosto de aprender e utilizar esse aprendizado para a vida dela. O Thomas, a gente aprendeu, a minha amiga estava perguntando hoje como é que eu faço o ensino das disciplinas, né? Escrita, leitura e matemática, eles são individuais. Então, a Bela tem o tempo dela de meia hora com a mamãe para fazer essas coisas.
E o Thomas tem a meia hora dele para fazer a dele também. Só que o dele não chega a meia hora. O dele chega a uns 10, 15 minutos de trabalho individual. Oi, Lô! Eu tô falando da escola dos meninos, do encerramento e dos planos pro próximo ano, tá bom? Depois você assiste do início o vídeo, que eu acho que vai ter muita coisa que talvez você possa usar, que te dê uso. Daí, o Thomas, a gente viu, né, essa questão, essas três coisas, escrita, matemática e leitura, eles são individuais, é por nível. A Bela vai terminar a primeira série, vai para a segunda, e o Thomas, ele vai fazer agora a pré-alfabetização, certo? Então, esses são individuais. Aí, todo o resto, Bíblia, arte, música, história e geografia, que seria estudos sociais, ciências, eles vêm juntos. Então, eu só preciso ensinar uma vez. Não existe um montão de livro para a Bela e um montão de livro para o Thomas. As histórias, os livros que eles escutam, tudo são juntos. Aí eu faço ciclos de ensino. Então, a cada 4 anos, a gente revê os mesmos períodos da história de novo, só que de forma mais intensa. Então, eles vão ver um exemplo, o Egito, 3 vezes até eles graduarem, que são 12 anos de escola. E assim sucessivamente. Eu já tenho separado os livros que eu vou ensinar próximo ano, os livros de história, os livros de leitura, os livros de poesia, e eu me dei um mês sem ensinar e sem estudar nada relacionado à escola. Por que que eu fiz isso? Porque eu estava muito cansada mentalmente. Eu passei 1 ano estudando livros de educação no lar e eu estava com a mente muito cansada. Então, esse mês eu estou me dedicando só ao Firme nas Promessas. Estou fazendo as minhas leituras do Firme nas Promessas, estou lendo as minhas referências bíblicas de manhã nos meus devocionais. Não estou lendo nenhum outro livro esse mês, só mesmo o livro do Firme nas Promessas. E próximo mês, a gente é o mês de junho, então eu vou estar fazendo só isso. Daí em julho, gente, eu vou... não tem Firme nas Promessas. Julho é o mês de férias do estudo, né? E daí eu vou fazer o planejamento anual das crianças. Eu já tenho escrito os livros que eu vou usar. E daí eu vou fazer o cronograma deles e fazer a montagem. Então, eu vou usar o mês de julho para isso. Eu queria muito, se Deus me der a possibilidade, de em julho também fazer o cronograma do estudo do próximo ano da gente. Para vocês que estão aqui em primeira mão, eu vou falar sobre o estudo do próximo ano. Eu quero ensinar sobre a maternidade. Então, eu quero fazer um estudo completo sobre testemunhos meus e dicas sobre a maternidade. O que Deus tem me ensinado sobre a maternidade. Eu já tenho nome, mas eu não vou dizer o nome ainda. Vocês vão ficar aí só na curiosidade. Mas eu já tenho o nome. E eu já tenho vários livros que eu vou estar utilizando a base bíblica desses livros. Então, as referências sobre a maternidade desses livros. Só que o texto que eu vou estar utilizando, eu quero fazer testemunhos. Então, eu quero dar para vocês testemunhos e a base bíblica desses testemunhos e o que Deus tem me transformado e coisas que Deus tem feito para mim com relação à maternidade. E eu não quero que eles sejam atrelados às leituras. Então, as leituras vai ser uma coisa e os meus testemunhos, estudos e ilustrações vão ser outra. Enfim, eu tô com o planejamento assim na minha cabeça, mas eu quero colocar, eu acho que em julho, se Deus me der a graça e me permitir fazer isso para vocês. Esse mês de junho, eu tô fazendo, gente, aquela limpeza geral na casa de tudo aquilo que eu não consigo fazer no ano letivo. Então, lustramóvel, lavar carpete, tirar o pó dos livros, coisas que normalmente eu não faria no dia a dia, né, na rotina.
Então, eu estou usando 3 semanas aqui até o meio de junho para fazer. Então, vai ser muito intenso para mim e os meus estudos bíblicos estão sendo o meu foco nesse mês de junho. Mas, eu desejo, quando eu montar o meu cronograma de estudo do próximo ano, né, para o ensino das crianças Charlotte Mason, eu quero mostrar para vocês. Eu quero fazer um vídeo para o YouTube, ao vivo, mostrando para vocês como eu fiz a minha montagem do material, como vai ser a organização das semanas, o que é que eu vou estar olhando. Tem tanta coisa simples, gente, que eu vi, que assim, eu quero colocar em prática. Na questão da leitura mesmo, esse mês de férias, eu encontrei... Tem um aplicativo, não sei se vocês têm no Brasil, chamado LibriVox, que ele tem vários livros de conto infantil. Depois eu vou escrever para vocês o nome dos autores e vocês vão ver se tem esses livros traduzidos para português. Mesmo se for português de Portugal, eu acho que seria muito bom para os filhos de vocês. Eu encontrei tantos livros bons, gente, para os meus filhos, para eles apenas ouvirem em casa. Então, a gente está fazendo de manhã, eu levanto, faço meu devocional, aí começo a fazer, são 2 horas de tarefa na casa, né? Então, as minhas tarefas que eu fiz o agendamento de uma coisa por dia. Hoje eu ilustrei os móveis da casa tudo. Os móveis de madeira, os gabinetes da cozinha, essas coisas que normalmente eu não tenho tempo. E daí, depois de eu fazer isso, os meninos levantaram tudo, aí eu coloquei o livro para eles ouvirem. Aí eles cobrem as camas deles, fazem as tarefas da casa e vão brincar lá fora. Então, assim, o escutar o livro para eles é muito bom. São histórias como as histórias de Beatrix Potter, né? O Coelhinho Pedro. São histórias, assim, bem saudáveis para eles. Depois eu vou escrever para vocês no Stories o nome dos escritores e daí vocês procuram se tem no LibriVox no Brasil, se vocês conseguem esses livros em português de Portugal. Eu nunca vi esses livros no Brasil que eu tô falando. São 5 autores específicos de livros e aqui nos Estados Unidos são todos gratuitos, porque são livros escritos na época dos 1900, 1910, são livros antigos. Mas linda, gente, as histórias, assim, bem infantil. A gente tá lendo uma sobre uma gatinha. Tá lendo essa que eu falei pra vocês, que é o livro dos insetos. E qual é o outro que a gente tá lendo? Do gatinho, o livro dos insetos e Just So Stories. São os 3 que a gente tá lendo, todo gratuito, porque os direitos autorais já passaram, né? Porque já passaram mais de 100 anos. Então, as pessoas gravam em áudio e você pode colocar só para seus filhos ouvirem. Então, assim, é muito bom. Daí a gente tá fazendo isso nas férias e, se Deus quiser, a gente começa o ano letivo novamente na segunda, terceira semana de agosto. Eu gosto de começar cedo. Aqui, normalmente, o pessoal só começa na primeira semana de setembro. Mas por conta da minha fibra, porque eu sei que normalmente eu adoeço e eu tenho que faltar dias de aula, eu começo 2 semanas antes para dar tempo eu terminar o ano letivo. Mas enfim, gente, fica aqui a dica para vocês sobre o método de Charlotte. Eu tenho, graças a Deus, assim, me sentido muito abençoada. Cada ano que vai passando, eu vou ficando mais tranquila. Os testemunhos que eu tenho ouvido... Eu uso 3 livros. Karina, mas como é que você faz a programação das crianças? Se não tem livro, porque aí no Brasil, né, quando você coloca a criança na escola, aí tem o livro de artes da primeira série, o livro de escrita, né, de português da primeira série, de ciências da primeira série, tal. Eu não uso esse tipo de livro, eu só uso livros de história. E daí a pessoa pergunta, não, Karina, o único livro que eu uso assim é um que é compilado, é tipo uma apostila com várias atividades para aquela série específica, que eu uso assim, atividades aleatórias com a Bela. Aí o pessoal pergunta, como é que você consegue organizar para que ela não tenha perda, né? Perda de conhecimento. Eu tenho um cronograma do que é que a criança deveria saber na segunda série, na primeira série até a 6ª série. E daí eu pego esses conteúdos
e pego os livros que respeitam o estilo de ensino que eu tô fazendo com ela. Daí eu tenho 2 currículos que eu pego livros deles, que é o Ambleside Online, que é onde eu compartilhei com vocês até naquela época os livros de Charlotte gratuito, né? Que tinham os PDFs e tudo. Era um dos currículos que eu pego e pego alguns livros dele. Ah, eu já sei que livro eu vou usar para ciências, aí eu pego aquele. Ah, eu já sei que livro eu vou usar para estudos sociais, aí eu pego aquele. Ah, eu já sei qual é o livro que eu vou usar para isso, aí pego. Esses são ele. E o outro é uma mulher do Canadá, canadense, que se chama An Old Fashioned Education. E ela tem da primeira até a 12ª série, que seria aqui nos Estados Unidos, né? São 12 anos letivos de escola. Até da primeira série até a última série do ensino médio, todos os livros gratuitos, PDFs em inglês, né? E ela tem esse material para você fazer com os filhos. Só que assim, eu não gosto muito de material em PDF. Então, eu acabo vendo o que é que eu consigo e o que é que eu consigo em áudio desse material que ela refere. Então, esses autores que eu estava falando para vocês, que eu tenho já esses autores para falar, né, em áudio para os meninos, livro em áudio, eu consegui do site dela. Eu pego o nome do autor, aí vou lá, os livros desse autor, já sei que o autor é bom, aí eu procuro e encontrei muitos livros. Eu vou compartilhar o print para vocês do LibriVox aqui no Stories, para vocês verem. Então, os PDFs não são da Charlotte Mace. Os PDFs são de livros utilizados que respeitam o método da Charlotte de ensino. O nome do site da mulher, mas eles são todos em inglês. Eu não sei se você consegue traduzir. Vou escrever aqui. An Old Fashioned Education. Entendi o que você perguntou. Esse daqui é o currículo, certo? O outro que você perguntou dos PDFs da Charlotte gratuitos, eles estão num site chamado Ambleside Online. Pronto, escrevi os 2 aí. O Old Fashioned Education, se você colocar, ela é o currículo da primeira até o ensino médio, todo gratuito, e ela tem os livros que ela recomenda para cada série. E o outro, o Ambleside Online, ele tem os 6 livros de Charlotte Mason, todos gratuitos para vocês. E você pode traduzir com o Google Chrome, ler tudo se você quiser. Então, ele tem tudo gratuito para você ler, tá bom? Então, é isso, gente. Eu vou compartilhar com vocês depois os livros que eu vou estar utilizando no próximo ano letivo. Eu fiquei muito feliz mesmo com esse ano. Acho que esse ano foi um ano de muito aprendizado para mim. Muita aceitação, sabe, gente, do método. Foi o primeiro ano, realmente foi um ano formal, né? Então, a Bela aprendeu a fazer as atividades. Ela fez caligrafia, ela consegue ler caligrafia, gente. Letra de caligrafia mesmo, coisa que aqui nos Estados Unidos o pessoal não tá mais fazendo caligrafia. Então, a criança lê uma palavra normal, assim, de computador, aí consegue ler. Mas se você botar o nome caligrafia, ela não consegue. E a Bela consegue ler caligrafia cursiva mesmo. Eu fiquei super feliz, ela fez prática, né, esse ano. A gente fez palavras de memória, então tem algumas palavras que ela memorizou como é que escreve. Olha que bênção, a Lô falou que estão traduzindo o 2º livro no Brasil. Pois é, lá eles têm online. E daí você pode traduzir e ler pelo Kindle ou pelo tablet, se você tiver. Você pode fazer isso. Deixa eu ver o que mais, gente. E é isso. Bênção do ano também. Consegui montar o nosso quarto de ensino, que é o quarto que eu tô aqui. Tá desmontada a escola, eu fechei a escola deles, mas eu vou virar pra vocês aqui, porque eu quero mostrar. Ali tá o birozinho deles, tá vendo? Ali tá o birozinho deles, o birozinho da Bela, do Thomas. Eu botei o computador ali por enquanto, porque eu fico trabalhando aqui.
Aí aqui tá a minha biblioteca com eles, eu tô assistindo GNT. Olha aqui, gente, como ficou linda a salinha de estudo deles. Aí aqui é porque a escola tá fechada, né? Vou mostrar pra vocês aqui. Vou botar a mão na câmera pra poder girar e mostrar aqui, ó. Porque a escola tá fechada, mas aqui são os livros de educação deles. Aqui tá a cestinha do Thomas, a cestinha da Bela e a cestinha de revistas deles. Aqui tá a minha impressora e aqui tá as coisas dos dois. Aí depois aqui eu vou fazer, né, quando chegar o mês de julho, é que eu vou fazer o cronograma deles anual. Mas deixa eu só mostrar pra vocês tanta coisa que a gente fez esse ano. Não custa nada, né, gente, eu mostrar. Peraí. Vou ligar aqui a luz, ficar mais fácil pra mostrar pra vocês, ó. Esse daqui é o caderno que eu uso. Fichário que eu uso pra fazer as anotações, certo? Aí aqui tá a minha semana. Tem as atividades diárias, os hábitos que eu trabalho neles, o português, a literatura, aí que é toda vez lendo, né? Aí aqui tem as atividades individuais, como eu falei para vocês, leitura, escrita e matemática são individuais. Aí o relacionamento com Deus, o relacionamento com o próximo e o relacionamento com a natureza, poesia, natureza, arte, música, história, geografia, culto familiar e os hobbies deles. Isso aqui é toda semana, certo? Aí, gente, aqui tem desde que a Belinha tinha 2 anos e o que é que eu fui usando cada ano com ela para os materiais dela de escola. Aqui foi a primeira vez quando eu comecei a mudar para Charlotte Mason e eu vou abrir esse ano aqui. Esse aqui foi o primeiro ano. Deixa eu vir para esse ano letivo que a gente fez agora. Peraí. Terminar aqui. 2019, 2020. Pronto. Ó, esse aqui é o do Thomas. São as coisinhas que eu trabalhei com Thomas. Conversações intencionais, brinquedos que investiguem a imaginação, tempo na natureza, leitura com livros, figuras, histórias, música e arte, tarefas domésticas, estudos bíblicos, ABC, o dele é de EVA, eventos diários, atividades de coordenação motora. Aí aqui, foi do ano passado, que são os hinos que eu já trabalhei com eles. Aí aqui, gente, é o desse ano, 2020 e 2021. Aí tem cada disciplina, ó, Bíblia, devocionais bíblicos. Aí tem o que é que eu trabalhei? História, visão de mundo, história americana, feriados, ocupações, transportes. Aí tem os livros que eu trabalharia essas coisas com eles. Geografia, artes, música, poesia. A gente leu 3 livros de poesia esse ano. Natureza, hábitos, hinos e português. Aí aqui tem os livros que a Bela leu. A Bela leu muito mais que isso. Gente do céu, a Bela leu... Deixa eu ver que eu coloquei o livro... Ah, tá aqui atrás. Olha o tanto de livro que a Bela leu esse ano. Olha o tanto de livro que a Bela leu esse ano. Fiquei impressionada com a lista de livros. E livros grossos, assim. Teve livro que ela leu de Bíblia infantil, bem grossa mesmo. Aqui foram as leituras em voz alta para os 2, que eu li para eles. Esses aqui a gente ouviu em áudio. Esses aqui faltou só o Saci em português. Mas aí esses outros a gente leu. Esses que tem metade é porque a gente terminou metade do livro. Aí eu preferi fazer 2 metades de livro do que fazer um livro todo. Porque aí eu termino o próximo ano letivo, eu posso terminar nas férias. E aqui, gente, é toda semana de aula, o tanto de coisa que foi feita, ó. Isso é cada semana. Aí esse é o primeiro trimestre da família, da Bela e do Thomas. Aí vai o segundo trimestre da família. Tá vendo? Essas matérias são tudo da família. Bíblia, história, eles aprendem juntos. Música, poesia, natureza, hábitos, hinos. E aqui são os livros lidos em voz alta para os 2. Aí, a Bela, as coisinhas da Bela, ó, pintura. E
o Thomas. E o último trimestre... aqui as coisas da cooperativa, que a gente fez a cooperativa, né? Sobre aqui as coisas do Thomas. Aqui foi o último trimestre, gente. A organização que eu não tenho. Esse daqui é o material que tá na lojinha, chamado Currículo de Charlotte Mason. Que eu fiz ele só pra você preencher, mulher. Segura na mão de Deus e vai. Lô, tem que ser assim. Aí, aqui tá o material que a gente fez das virtudes, né? Daí a gente terminou o material das virtudes também. Aí aqui já tá o material pro próximo ano, gente, que eu vou fazer, ó. Tá aqui o material que eu vou utilizar para fazer o cronograma dela. Aqui eles têm isso aqui, que é chamado Scope and Sequence. Que é o conteúdo, se você for no site do MEC, no Brasil, você vai encontrar o conteúdo que cada criança tem que aprender para cada série de ensino, certo? Então, assim, se eu for seguir isso daqui, esse daqui é da ABECA, é até antigo ele, se chama Scope and Sequence, esse é da ABECA. Ele é muito mais avançado, então vai ter coisa aqui na segunda série que a Bela não viu ainda. Mas não é que a Bela tá atrasada, é porque pro currículo dele, ele é muito avançado. Então... vou dar um exemplo para vocês. Esse aqui é outro currículo, só que esse aqui é de um ministério e é só de 3 anos de ensino. O primeiro ano de escola, o segundo ano e o terceiro. Aí esse daqui é só de ciências. Ó, a Bela viu plantas, insetos, que a gente tá vendo agora, né? Borboletas e mariposas e passarinhos. A gente viu tudo isso. Só que daí a gente não viu flores ainda da forma... como a gente tinha visto, né? A gente viu na cooperativa. Então, tem coisa que a gente vê adiantado e tem coisa que a gente vê atrasado para diferentes tipos de ensino. E esse daqui, ó, é do livro que eu me guio de primeira até o 6º ano no método de Charlotte. Aí tem cada coisinha que é para você ensinar a criança. E os livros para você ler com ela. Então, esse é um que eu me guio por ele. E esse daqui foi tirado, ideias de leitura, para o ano 2 de ensino, do site Ambleside, que é aquele que tem o livro de Charlotte. Um exemplo, coisas que a gente vai ler próximo ano. O Peregrino, o Mágico de Oz, Robin Hood, uma história de Shakespeare, a... Mowgli, né, o livro da selva. Aí tem os livros de poesia, eu não conheço esses autores, mas eu já comprei os livros. Os livros de estudos sociais, aí tem aqui os livros que eu vou ler de estudos sociais. O livro de Abraham Lincoln, George Washington. Terminar um livro que eu já tenho aqui. O livro de ciências, aí tem Parábolas da Natureza, que a gente já leu parte dele, e o livro dos animais. Aí tem literatura adicional, Farmer Boy, Heidi e Wind of the Willows. Aí o que é que eu faço? Essa aqui é a minha biblioteca, né? Os livros que estão aqui nessa listinha, gente, aí tem uns livrinhos de trabalho de escrita que eu comprei para treino. Eu comprei um pro Thomas e comprei um pra Bela de algumas atividades guiadas para a série dele. Que não é um livro escolar, ele é mais um livro de atividades. Que eu vou trabalhar com ela. Aí eu pego esse livro e eu coloco ele é um para cada série. Aí ali, ó, eu coloco daquele livro azul até esse livro aqui, são os livros do próximo ano. Eu sempre coloco aqui no meio. Quando for agora em julho, que eu fizer o meu cronograma, que vai ser essa tabela que eu mostrei para vocês. Só que tudo feito, essa tabela feita para o próximo ano letivo, aí eu vou pego todos os livros, já deixo separados por trimestre, vejo quantos capítulos tem e saio colocando os livros e a sequência que eu vou ler. E assim é que eu faço o ano letivo deles. Karina, você vê tudo que você consegue
planejar para o ano letivo? Não, e nem as escolas também vêm. Muitas vezes eles deixam capítulos soltos, né, que eles não completam. Então, assim, eu não me sinto pressionada a fazer isso. Eu me sinto pressionada que eles passem 30 semanas, 32 semanas, como foi esse ano, aprendendo. Então, esse é o meu foco. É que eles tenham uma constante aprendizagem junto com o ensino e que eles se importem e que eles aprendam e que eles sintam gosto em aprender. E é isso, gente. Eu espero ter sido bem clara para vocês o meu testemunho desse ano letivo. Foi um ano muito difícil. Eu me arrastava assim para ensinar muitos dias por causa da minha saúde. Foi um dos piores anos que eu tive por causa da fibromialgia. Mas o Senhor me sustentou. Eu posso testemunhar que eu só cheguei até aqui por causa dele. E que, se Deus quiser, eu vou fazer o planejamento do próximo ano letivo com muito mais leitura, muito mais atividades. Eu quero algumas coisas que eu quero focar mais. Eu quero focar mais nos hobbies das crianças na tarde. Eu passo de novembro até mais ou menos agora, até maio, gente, trancada dentro de casa praticamente. Eu só vou da minha casa para casa de outros amigos e eu iria para a igreja antes da pandemia, né? Mas a gente fica muito preso. Então, assim, ajuda pra gente fazer a questão dos hobbies. As crianças terem hobbies de... eu quero fazer... A Bela tem uns kits de costura que eu comprei no Amazon pra Bela, que ela tá fazendo umas bolsinhas. Então, fazer umas daquela... Ela faz yoga em casa. Então, é uma yoga através de historinhas, que a pessoa vai contando a história e daí ela vai fazendo as posições. Eu quero fazer com ela próximo ano. Isso, eu sei que isso vai animá-la, vai encorajá-la a fazer. Então, eu quero fazer com ela e com o Thomas. E qual era a outra coisa? E eu vou comprar um instrumento chamado, não sei se vocês já ouviram falar, chamado kalimba. Que ele é uma caixinha de madeira e ele tem umas prisilhinhas que você vai tocando e o som dele parece um som de harpa. E daí eu tô pensando em comprar pra Bela pra iniciação musical. A gente já fez teclado um pouco, mas eu guardei o teclado porque eu estava sem espaço na casa para poder fazer. E daí eu acho que seria uma ótima opção para ela aprender a ler música, ler partitura. Porque aí vai dar a ela a ideia do tempo musical. Aquelas partiturazinhas simples mesmo de louvores, só mesmo a questão da melodia, sabe? Eu acho que seria bem legal. Então, eu vou comprar um kalimba para ela pro próximo ano, para ser um dos hobbies dela da tarde. Então, eu quero focar bastante nos hobbies, sabe? Eu quero... E nos hinos, no estudo do hino também. A gente fez hino familiar, nós já aprendemos, eu acho que uns 10 a 15 hinos em português e inglês. A nossa família já consegue cantar de memória, mas eu quero aprender mais, quero ensinar mais para eles diferentes hinos e talvez escutar um CD continuamente, toda semana, por um mês, até a gente aprender mais hinos ainda. É muito importante para eles. E a memorização de versículos, eu acho que esses seriam os meus focos próximo ano para melhorar. Que esse ano eu fiz bom, mas eu quero melhorar. Gente, eu vou indo, que os meninos estão descendo aqui. Parece que tá vindo... Tá bom, eu vou indo, tá bom? Pera aí, amor, tô num vídeo, só um segundo. Então tá bom, gente, eu vou indo. Eu espero que eu pude encorajar vocês. Deus abençoe. E eu vou compartilhar o nome dos autores para vocês, ver se vocês conseguem encontrar em português de Portugal, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.